This call is now being recorded. Beleza, então estamos gravando. Boa noite a todos. Vamos dar início aí, né, a mais uma aula de comunicação de dados 2, nessa sexta-feira, aqui pelo menos onde eu estou, fria, né, sexta-feira fria. A gente vai iniciar agora um novo capítulo, né, da nossa disciplina. A gente finalizou na última aula o capítulo que tratava da camada de rede de uma forma mais ampla. E agora a gente vai falar sobre um protocolo que faz parte da camada de rede, que é o protocolo IP, mas a gente vai cuidar especificamente da parte de endereçamento, né? Aquela parte do protocolo IP que visa identificar os dispositivos de uma rede de computadores, né? De uma forma específica, né? De uma forma clara. Eu consigo me dirigir a um dispositivo, né? De uma forma que não haja dúvida para qual equipamento aquele pacote que eu estou enviando precisa ir. Tá? Então, deixa eu abrir aqui. Beleza. Bom, então, o capítulo inicia, né, falando, né, dos endereços IPv4, conforme eu já comentei com vocês aí em aulas passadas, né? Nós temos atualmente em uso os endereços IPv4 e IPv6. Então, ambos, né, são formas de identificação, né, do protocolo IP, mas o protocolo, como um software que ele também pode ter versões diferentes, e é o que acontece com o protocolo IP. Então, obviamente houveram versões anteriores ao IPv4, né? Mas a versão IPv4 é a que vem sendo utilizada há muitos anos, e por uma questão de esgotamento da quantidade de endereços IPv4 disponíveis, foi-se então proposto, né, uma nova versão desse protocolo. Essa nova versão é a versão IPv6. A versão IPv6 ainda não foi totalmente implantada, na verdade, falta muito ainda, né? Então, eu diria que por muitos anos a gente ainda vai conviver com as duas versões do protocolo IP. Então, vocês estão sendo preparados, né, para esse mercado de trabalho, né? Precisam entender bem ainda como que funciona o IPv4, porque fatalmente vocês vão se deparar com isso nas empresas. E vamos ver também sobre o IPv6. Tá? Bom, então, os endereços de IPv4, como tudo em termos de computador, eles são representados como uma sequência de bits. Né? Então, nós já vimos isso aí no semestre passado, né? A gente tem o sistema decimal, o nosso sistema decimal, que é assim chamado, porque ele consiste, né, de 10 dígitos, ou seja, no nosso sistema de numeração, qualquer número pode ser representado com um desses 10 dígitos, né, 0 a 9. E existe o sistema binário, que é usado pelos computadores, que é um sistema numérico, como é o nosso, mas que tem apenas 2 bits, ou 2 dígitos, né, os dígitos 0 e 1. Então, binário, né, então, bi 2, né? Somente 2 dígitos, e esses dígitos são chamados de bits. Então, o endereço IPv4, assim como o endereço IPv6, nada mais é do que uma sequência de bits. E aqui a figura ao lado mostra os equipamentos com as suas representações binárias de endereço IP. Então, o endereço IP ele tem 32 bits, é uma sequência com 32 bits. Endereço IP versão 4. Né? Fique claro isso. E se nós fôssemos trabalhar com a representação binária, nós estaríamos enxergando isso aqui nas máquinas, o que daria um trabalho considerável, né, para poder configurar essas máquinas. Então, ao configurar o endereço IP, eu colocaria lá 32 bits. Ao configurar a máscara de subrede, eu colocaria 32 bits. Ao configurar gateway padrão,
eu configuraria 32 bits, ou seja, além do trabalho que daria para ficar digitando esses bits, a chance de eu digitar um bit errado é grande, né? E aí a chance de cometer um erro e as coisas não funcionarem é muito grande. Tá? Mas por que eu estou trazendo essa visualização binária do endereço IP, endereço IPv4? Porque é importante que vocês sempre se lembrem que esses 32 bits que compõem o endereço IPv4, eles são organizados em grupos de 8. Então, são 4 grupos de 8 bits. 4 grupos de 8 bits. Né? Então, quando a gente vai representar o endereço IPv4, ou quando a gente está visualizando o endereço IPv4 na sua forma decimal, é muito importante que vocês se lembrem que cada valor decimal que vai aparecer, ele, na verdade, é uma representação de uma sequência de 8 bits. Né? Então, são 4 grupos de 8 bits que, juntos, né, formam a sequência de 32 bits que compõe o endereço IPv4. Como eu tinha dito, trabalhar dessa forma seria muito complicado, né? Muito penoso para a gente. Então, a forma que a gente chama de notação ponto decimal é a mais adotada. Né? É a forma adotada ao se fazer configuração. Então, como eu estava dizendo, quando você olhar para o endereço IPv4, como esse aqui, ó, 209, 65, 200, 225, lembrem-se que cada valor desse, ele, na verdade, é representado por uma sequência de 8 bits. Então, quando for necessário fazer a conversão de decimal para binário, para números grandes, como esse daqui, fatalmente irão aparecer 8 bits. Mas quando você pega, por exemplo, 10 e vai converter esse 10 para binário, se você pegar a calculadora, por exemplo, aí do computador e pedir para converter o 10 para binário, o que vai aparecer vai ser isso aqui, ó, 1010, porque isso aqui que eu marquei é o 10, né? O valor 10 na representação binária. E aí, é importante, de novo, né? É importante que vocês se lembrem que cada valor desse daqui é uma sequência de 8 bits. Então, mesmo um valor pequeno, como 10, ele, ao ser colocado no endereço IP, na forma binária, ele ocupa um espaço de 8 bits. Então, se a conversão do valor 10 serão preenchidos com valores iguais a zero. Tá? Isso vale para qualquer endereço IP. Então, por exemplo, esse endereço aqui, 92.68.11.1. Então, se você pegar e olhar aqui, ó, o 192 é essa sequência binária, aqui já tem 8 bits, tranquilo. O 168 é essa sequência binária, aqui já tem 8 bits, tranquilo. Aqui, na verdade, estou olhando do outro lado aqui, ó, 92, 68, 10, 1. Tá? O 10, como eu já falei, é esse aqui. Né? Então, o 10, se eu for fazer a conversão do binário, eu vou ter isso aqui. Ó. Como o endereço IP trabalha com grupos de 8 bits, é necessário que eu faça o preenchimento dos bits que estão faltando com valor igual a zero. Né? E o 1, como é que eu converto? Qual que é o valor binário que representa o 1? É o próprio 1. Né? Ou seja, com um único bit, eu represento esse valor. Porém, o valor 1, colocado aqui no endereço IP, ele ocupa uma porção de 8 bits. Então, os bits que estão faltando devem ser colocados, né, e todos eles iguais a zero. Tá? De maneira que eu tenha sempre uma sequência com 32 bits. Ok? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, é só falar ou levantar a mãozinha aí, tá? Bom, uma outra coisa que é importante, então vamos lá. Então a gente tem a notação decimal, né, ou notação ponto decimal, ou ainda, né, alguns chamam de notação decimal com pontos. Enfim, a ideia é que você tem os valores que fazem parte do número IP, do endereço IP,
no formato decimal, na base decimal, e separado por ponto. Tá? Então, na hora que eu vou fazer a conversão ou a comparação, né? Então, cada valor desse é representado por uma sequência de 8 bits, como eu falei agora há pouco. Né? É muito comum, quando você está lendo a respeito de endereçamento IP, você encontrar a expressão octetos. Tá? Então, cada bloco desse aqui é chamado de octeto. E o nome, a razão é óbvia, né? Octo, né, representa 8. Né? Então, cada grupo desse daqui, cada valor desse daqui é um octeto, ou seja, é um grupo de 8 bits, como eu falei agora há pouco. Né? E que juntos formam o endereço IP de 32 bits, que foi falado também no início dessa aula. Aqui tem a questão de conversão. Bom, eu não sei se vocês estão familiarizados com essa questão de conversão de decimal para binário, de binário para decimal, né? Mas se não estão, é importante que estejam, tá? Porque a gente vai precisar muito desse tipo de conhecimento para poder fazer alguns tipos de análises, né, que vão ser necessários na disciplina e, consequentemente, vão ajudar vocês quando estiverem exercendo a profissão. Né? Então, assim como acontece no sistema decimal, a posição onde um bit é colocado faz com que ele tenha um peso diferente, e isso vai ajudar no processo de conversão. Né? Então, se a gente pensar na base decimal, que é a nossa base, né? Então a gente pensa assim, ó, o valor que está mais à direita, a gente diz que é o menos significativo, é o que tem um peso menor. Né? Então a gente fala aqui, a posição mais à direita é a posição 0, a posição subsequente à esquerda é a posição 1, a próxima posição é a posição 2, a próxima posição é a posição 3 e assim por diante. Né? E aí, com essa ideia, com essa visualização, eu consigo perceber que se eu pegar a base do meu sistema de numeração, no caso aqui decimal, e elevar ao expoente indicado pela posição, eu encontro o valor posicional ou peso do número. Então, no sistema decimal, o dígito que está mais à direita tem peso 1, é a unidade. A gente aprendeu isso lá no prezinho. O dígito que vem logo após, né, à esquerda, ele tem peso 10. Né? É o dígito das dezenas. O que vem depois, ele tem peso 100. É o dígito das centenas. E assim por diante. Né? O próximo tem peso 1000. Né? É o dígito das unidades de milhar. E usando essa ideia, a gente consegue fazer também uma projeção para qualquer sistema de numeração, inclusive o sistema decimal, o sistema binário. Tá? Então, quando eu olho, né, o número, né, como esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então eu sei que esse valor é da unidade, então ele tem peso 1, né? E aí, para eu saber qual o valor absoluto dele, né, qual é o valor relativo dele, né, eu multiplico o valor pelo seu peso. Então, aqui é a unidade, 4 vezes 1 é 4. Então, esse dígito 4 vale 4 mesmo. Ele está na casa da unidade. Né? O 3 está na casa da dezena. Aqui na casa da dezena, o peso, o valor posicional é 10. Então, para eu saber o valor relativo, né, desse dígito 3, né, eu multiplico o dígito pelo seu peso. 3 vezes 10, 30. Então, esse é o valor relativo. Relativo por quê? Porque o dígito 3, ele vale 30 porque está aqui. Então, se ele fosse colocado em outra posição, ele valeria mais ou menos. Então, o valor do dígito 3 é relativo. Ele depende, né, da posição onde ele se encontra. Ele está relacionado com a posição onde ele se encontra. Tá? Aqui eu tenho o dígito 2, que está na posição da centena, cujo peso é 100, e, portanto, o valor relativo dele, 2 vezes 100, é 200. Então, o 2 que eu estou olhando aqui vale 200. E aqui eu tenho 1, que está na posição do milhar, que tem peso 1000, e a gente multiplicando o dígito pelo peso da posição onde ele se encontra,
eu encontro o valor relativo. Então, 1 vezes 1000 dá 1000. Tá? E aí, se eu somar esses valores relativos, né, 1000 mais 200 mais 30 mais 4, eu chego ao número 1234, que é esse aqui, que a gente tinha escrito aqui. Tá? Então, isso aqui só para poder mostrar para vocês que a forma na qual a gente normalmente utiliza para fazer conversão de binário para decimal se apoia nessa lógica aqui, se apoia numa estratégia que vocês já conhecem de maneira intuitiva, né? Porque vocês viram isso, aprenderam a trabalhar com os números dessa forma desde o ensino fundamental, né? Desde o ensino fundamental. Então, olha aí, transportando essa ideia para o sistema binário, o que muda? Bom, muda a raiz, porque a minha base não é base 10. A minha base agora é base 2. A lógica da posição é a mesma. O dígito mais à direita, a gente diz que está na posição 0. O seu vizinho à esquerda está na posição 1, o próximo na posição 2, e assim sucessivamente até o último. No caso dos números IP, por que eu falei que é importante vocês se lembrarem de que cada valor do número IP é um octeto, é um conjunto de 8 bits? Porque isso vai nos permitir fazer conversões binárias, binária para decimal, decimal binário, de maneira mais rápida. Porque eu sei que são sempre 8 bits. Na hora de fazer a conversão, mesmo que o endereço IPv4 tenha 32 bits, a conversão que eu vou fazer vai ser sempre em grupos de 8, né? 4 grupos de 8. Então, eu vou sempre considerar uma representação com 8 posições. Então, sempre de 0 a 7. Tá? E aí, para eu saber o peso de cada posição, eu vou usar a mesma lógica que eu usei para o sistema decimal. Eu pego a base, que é 2, no caso aqui, e elevo ao expoente que representa a posição do algarismo. Então, a primeira posição, a mais à direita, tem peso 2 elevado a 0, que dá 1, ou seja, é o mesmo peso do sistema decimal, peso 1. O vizinho tem o peso 2 elevado a 1, que é 2. Aí já mudou, né? No sistema decimal, o segundo dígito aqui tinha peso 10, aqui tem peso 2. Né? O próximo é a base, a raiz, elevado à posição onde ele se encontra. 2 elevado a 2, 4. Né? Então tem o peso 4. Né? E assim por diante. Então o próximo tem peso 8, depois 16, depois 32, depois 64, depois 128. Por quê? Porque esses valores vêm dessas potências. Né? 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. Tá? Ninguém precisa ficar fazendo cálculo. Né? Cálculo de potência. É só lembrar que o dígito mais à direita tem peso 1, o vizinho tem peso que é o dobro dele, então peso 2, o vizinho desse tem peso que é o dobro dele, então o dobro de 2 é 4, e assim por diante, né? O dobro de 4 é 8, o dobro de 8 é 16, o dobro de 16 é 32, o dobro de 32 é 64, o dobro de 64 é 128. E como a gente vai trabalhar sempre com octetos, então não precisa me preocupar com pesos maiores. Né? Então, no máximo, eu vou ter peso 128. Tá? Bom, e aí, se eu quiser fazer uma conversão de binário para decimal, como é que eu faço? Eu pego o dígito binário, 8 bits, a gente vai sempre trabalhar com um grupo de 8 bits, tá? Eu já sei que os pesos, né, ou valores posicionais, eles começam em 1, né, o dígito mais à direita tem peso 1, e eu vou dobrando. 1, 2, 4, 8, 16 e tal, né? E aí, como eu só tenho 2 dígitos, o dígito 1 e o dígito 0, eu não vou me preocupar com os dígitos zeros. Né? Por quê? Usando aquela lógica, né, de quanto vale esse dígito 0 nessa posição? Vale 0 mesmo. Né? Por quê? Apesar de ter peso 1, eu vou multiplicar por 0, vou multiplicar pelo dígito. E qualquer coisa multiplicada por 0, dá 0. Então, o dígito 0, isso vale tanto para o sistema binário, quanto para o sistema decimal. Né? Na verdade, vale para qualquer sistema de numeração. O dígito 0, ele tem valor relativo 0, independentemente da posição onde ele se encontra. Então, isso é um motivo, digamos assim, é uma preocupação a menos
para a gente quando formos fazer conversão. Ignora-se os dígitos 0. Tá? Eu vou me preocupar somente com os dígitos 1. E como qualquer coisa multiplicado por 1, qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número, então eu não preciso nem fazer a conta de multiplicação. Né? Para eu saber a qual valor decimal esse número aqui equivale, eu pego os pesos dos bits 1. Né? Então aqui esse bit 1 tem peso 64. Esse bit 1 aqui tem peso 128. Vou pegar esses dois pesos aqui, o 64 e o 128, e vou somá-los. Né? A bem da verdade, eu estou somando todos, né, os valores relativos de todas as posições. Só que nesse exemplo aqui, os últimos 6 bits são iguais a 0 e, consequentemente, o valor relativo também é 0. Né? Então, não preciso somar, porque vai dar 0. Então, eu me preocupo só com esses dois. Né? Então, o valor relativo desse bit 1 é 128. O valor relativo desse outro bit 1, que está uma posição à direita, é menor, é 64. E esta sequência binária, ela representa o valor decimal 192. De onde veio esse 192? Da soma de 128 com o 64. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Acho que isso aqui vocês já viram no semestre passado, estão treinados, né? Ou eu estou errado na minha concepção? Sim, a gente viu com a professora Érica. Certo. E mais importante, assim, tá bem compreendido isso? Se eu passar para vocês uma atividade de fazer conversão de bases, vocês fazem com tranquilidade? Para mim, tranquilo. Beleza, Gabriel. E o Jenny está respondendo aqui no chat também. Beleza. Vamos lá, vamos seguir. Para fazer a conversão de a representação binária do número IP para a representação decimal, como é que eu faço? O endereço IP, ele tem, como eu falei, 32 bits. Mas esses 32 bits, eles são divididos em grupos de 4, grupos de 8, né? 4 grupos de 8 bits em cada grupo. Né? Então, para eu poder pegar uma sequência binária de 32 bits que representam o endereço IP e fazer a conversão para a sua notação ponto decimal, como é que eu faço? Eu separo os 32 bits em grupos de 8 e converto cada grupo usando essa lógica que eu mostrei agora há pouco. Ou seja, eu pego... aí posso começar de qualquer parte, né? Então eu peguei aqui o primeiro octeto, né? Analisei os pesos dos bits 1 e cheguei ao valor 192. Então 192. Né? Converti o primeiro octeto para o seu formato decimal. Tá? Aí eu faço a mesma coisa para os outros. Agora o segundo octeto. Né? Eu verifico os pesos dos bits 1, então agora percebo que mudou. Né? Eu tenho aqui um bit 1 que tem peso 8, eu tenho outro bit 1 que tem peso 32, né? Somando os dois dá 40, e eu tenho aqui um bit 1 que tem peso 128. 128 mais 40, que tinha dado 168. Tá? Aí eu pego o próximo octeto, o terceiro octeto, e faço a mesma coisa. O peso dos bits 1, observe que agora eu estou com os bits 1 mais à direita, então o peso é menor. Então esse aqui tem peso 8, esse aqui tem peso 2, somando vai dar 10, esse aqui tem peso 1, somando deu 11. Né? E finalmente eu pego o último octeto e faço a mesma coisa. Só tem 2 bits 1, um deles tem peso 8, o outro tem peso 2, somando vai dar 10. Então essa sequência binária corresponde a esse endereço IP. Né? Como é que eu fiz isso? Peguei cada grupo de 8 bits e fiz a conversão para o seu respectivo valor decimal. Bom, aí, como eu sempre venho falando com vocês, esse material da Cisco ele é muito rico, no sentido de que ele tem um conteúdo
textual, visual muito bom, e além disso, ele tem exercícios, né? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui um exercício, deixa eu fazer um, depois eu vou recomendar que vocês tentem fazer. Eu tenho aqui uma sequência binária, e o objetivo é responder qual é o equivalente decimal para essa sequência binária aqui. Ó, tá? Então eu vou aproveitar que vocês estão dominando aí o assunto, né? E vou pedir que vocês me ajudarem, né? O Gabriel, primeiramente. Qual é o valor decimal, Gabriel? Que equivale a essa sequência binária que está embaixo? Me ajuda aí. Cento e 119, se não estiver enganado. 119? Vou colocar aqui, ó. E aí vamos verificar? Aí, correto. Né? O valor decimal que você está correto. Né? Muito bem. Da onde veio o 119? Eu tenho que somar, né, o peso dos bits 1. Então, eu tenho um bit 1 aqui que tem peso 64. Eu tenho outro bit 1 que tem peso 32. Somando isso aqui vai dar 96. Eu tenho outro bit 1 aqui que tem peso 16. Né? Se eu somar isso aqui, né? 96 com 6 dá 102, mais 10, 112. Né? Aí eu tenho outro bit 1 aqui com peso 4. 112 mais 4, 116. Eu tenho outro bit 1 com peso 2. 116 mais 2, 118. E eu tenho outro bit 1 com peso 1. 118 mais 1, 119. Muito bem. Né? E olha que legal. Aí eu clico aqui, ele vai gerar uma nova sequência binária. Né? Essa aqui é fácil. Né? Só tem dois bits 1. Um tem peso 2, o outro tem peso 1. Então a resposta aqui é 3. Resposta 3. Né? Esse daqui também tem 2 só. Né? Vamos ver agora aqui. O Jenison tinha falado que estava tranquilo. Vamos lá, Jenison. Qual é o equivalente decimal da sequência binária que aparece abaixo nesse quadro? Pode responder no chat, se você preferir. Jenison, você está me escutando? Eu acho que não, né? Não respondeu? Respondeu agora aqui. 65. Tá? Olha só, vamos lá. Vamos colocar lá. 65 e verificar. Jenison, infelizmente não está certo, né? E olha só, por que não está certo? Você precisa somar o peso dos bits 1. Né? Vamos lá, Jenison. Quantos bits 1 tem na sequência que está aparecendo aí para você? Quantos bits 1? 2 bits 1. Muito bem. Né? O primeiro bit 1, ele está lá na extremidade, está aqui na esquerda, não é? Está aqui, ó. Qual é o peso desse bit 1 aqui? Qual o peso dele? Não. Ele está na posição 7. Tá? Mas a posição 7, né, ela tem um peso. Né? Então, essa posição numerada de 0 a 7, ela tem um peso. Aqui tem essa posição, talvez até confunda vocês. Mas, lembrando, a base é 2, as posições são numeradas sequencialmente, de 0 a 7, no caso, e o peso está aqui, Jameson. Né? Então, esse bit 1, ele tem esse peso, ou esse valor posicional, né, como também é chamado. Então, esse bit 1, que está aqui, ele tem peso 128. 128. Então, só esse bit já vale mais do que os 65 que você tinha dito. Compreendeu? Vamos lá, vamos participar. Não tem problema de errar, não. O objetivo é isso mesmo.
a gente conversar, né, de maneira que vocês possam mostrar como que vocês estão entendendo para eu poder ajustar a correção, né? Não, sem problema, Diana, se você falou que fez confusão, entendeu agora? Esse bit 1, que está à esquerda, ele tem peso 128. Então, só ele sozinho já vale mais do que 65. Mas só tem esse bit 1? Tem outro, né? Você falou que tem dois, né? Qual é o peso do outro bit? Dominava na aula da Érica, tranquilo. Agora você vai dominar aqui também. Isso, o peso do outro bit é peso 2, né? E para fazer a conversão do decimal para o binário, eu tenho que somar, fazer uma soma dos pesos dos bits 1. Então, o primeiro bit 1 tem peso 128, o segundo bit 1 tem peso 2, eu tenho que somar esses pesos. Então eu pergunto novamente, Jenison, essa sequência binária equivale em decimal a quanto? É só somar os dois pesos. 130. Né? Muito bem. Se eu colocar o 130 aqui, que é o dobro, né? Agora está correto. Tá? Bom, tem mais gente na sala aqui, né? Elias, está me escutando? Elias, está na escuta? Acho que não, né? Gabriel já foi. Renan, você está aí, Renan? Estou, professor. Beleza. Estou aqui. Vou fazer uma aqui para você então, Renan. Vou mandar gerar um novo número. E aí, Renan? Essa sequência binária aqui, 01011100, né? Equivale a qual valor decimal, na sua opinião? R$ 92, eu acho, se eu não errei a conta. 92. Vamos lá, vamos verificar. Então, vou colocar 92 aqui, que está até escrito aqui já. Né? Muito bem, correto. Né? Então, de onde veio esse número? O peso do bit, desse primeiro bit 1, 64, eu posso somar em qualquer ordem, tá, gente? É soma. Né? A ordem dos termos da soma não vai afetar o resultado. Então, esse bit 1 tem peso 64, então ele sozinho vale 64. Esse outro bit 1 tem peso 16, então se eu somar os dois, né? 64 mais 6, 70, mais 10, 80. Então esses dois juntos aqui valem 80. Né? Esse bit 1 tem peso 8, então 8 mais 80 dá 88. E esse bit 1 tem peso 4, 4 mais 88 dá 92. Como os outros bits são iguais a zero, o resultado é esse daí. Muito bem. Beleza, Renan? Né? Thales está por aqui? Thales está me escutando? Beleza, Thales, vamos lá. Vou gerar um aqui. Tá fácil, né? Qual é o valor decimal que equivale a essa sequência binária? 00, 10, 10, 00. 40, né? Isso foi bem rápido, né, Thales? Dois valores apenas aqui, então o bit 1, dois valores. 2 bits 1 apenas, né? Então, o primeiro bit 1 tem peso 32, o segundo bit 1 tem peso 8, né? 32 mais 8, 40. Muito bem. Né? E aí, para todo mundo participar, o Ellison. Está me escutando? Oi. Vamos lá, vamos gerar um para você. Eu tava pegando remédio pra dor de garganta. Então, esse daqui. 1, 0. Aliás, 1. Eu não entendi. O Ellison, não entendi o que você tinha dito, tá? Então, vamos lá. É que eu tava pegando remédio pra dor de garganta.
0. Ah, remédio de dor de garganta? Tranquilo. Mas você estava acompanhando aí? Beleza, Wellington. Então me diga, qual é o valor decimal que essa sequência binária representa? 197? 197. Beleza, muito bem. Então, primeiro valor tem peso 128. Segundo valor, segundo bit 1 tem peso 104. Se eu somar os dois vai dar 192. Né? Aí eu pulo para cá. O próximo bit 1 tem peso 4, né? 192 mais 4, 196. E esse bit 1 tem peso 1, né? 197. Muito bem. Então, quando a gente fala de endereços IP, a conversão de binário para decimal, ela fica, de certa forma, facilitada, porque nós vamos trabalhar sempre com um grupo de 8 bits. Sempre com um grupo de 8 bits. Né? Por quê? Porque os nossos endereços IP, eles são compostos de 4 octetos, 4 grupos de 8 bits. Tá? Então depois, quem quiser praticar um pouquinho mais, eu recomendo que fique aqui brincando algumas vezes aqui para poder realmente dominar isso daqui. Tá? Bom, e quando a gente vai fazer a conversão oposta, né? Do 128, aliás, 128, do decimal para o binário. Né? Bom, tem várias formas de se fazer isso aqui. Uma forma que é muito utilizada é eu pegar o 128 e dividir por 2, e aí tem o resultado, pego o resultado, divido por 2 de novo, né? E aí tem um outro resultado, pego um novo resultado e vou fazendo essa divisão sucessiva até que eu alcance, né, o valor 1, até que eu chegue no 1 como resultado. E aí eu pego os restos que foram obtidos nas divisões, né, e isso formaria o número decimal, o número binário, perdão. Mas, aqui tem uma outra forma da gente poder fazer essa conversão. Lembrando, nós estamos falando de um caso específico onde os nossos números serão formados sempre por 8 bits. Sempre por 8 bits. Né? Então, o que acontece? Olha, vou voltar um pouquinho aqui. Se eu observar com atenção um grupo de 8 bits, o bit que tem maior peso tem peso 128. Então, o maior peso que eu vou ter para um bit é o valor 128. Então, isso nos ajuda a fazer a conversão do decimal para o binário de uma forma interessante. Né? Como assim interessante? Eu pego o número, qualquer número, e verifico se ele é maior ou igual a 8. Verifico se ele é maior ou igual, verifico se ele é maior ou igual a 128. Nossa, eu estou lerdo aqui hoje. Então, eu pego o valor e verifico. Ele é maior que 128? Por que eu estou comparando com 128? Porque essa é a posição de maior peso, de maior valor. Né? Então, se o número que eu estou querendo converter, número decimal, for maior ou igual a 128, então essa posição aqui necessariamente vai estar com bit 1. Necessariamente tem que estar com bit 1. Porque se não tiver, pode ser que os outros 7 bits sejam iguais a 1. Ao somar os pesos, isso daqui não chega em 128. Depois vocês façam, tirem a prova aí. Se você somar 62, 64, com 32, 16, 8, 4, 2, 1, isso vai dar 127. Então, mesmo que todos os bits aqui sejam iguais a 1, a soma dos pesos desse bit vai ser menor que 128. Tá? Então, se o número é maior ou igual a 128, aqui tem que ser igual a 1, tem que ser bit 1, com certeza. Então, olha só, eu comparo o valor com 128, se ele for maior ou igual, né, se a resposta para essa pergunta for sim, então eu vou adicionar um bit 1 aqui. Se for não, eu coloco 0, com certeza. Porque se não for 128, aliás, se o valor for menor que 128, eu não posso colocar bit 1 aqui. Porque se eu colocasse bit 1 aqui, na hora de fazer a conversão para o decimal, eu ia somar o peso desse bit 1, que é maior do que o valor que eu estaria considerando. Né? Então,
Só o 128 já seria maior que esse valor. Então aqui tem que ser 0. Então, de novo, eu pego o valor decimal que eu quero converter, comparo com o 128, com o valor 128. De onde vem esse número? Da posição, né? Da posição mais à esquerda. Se o número que eu estou querendo converter for maior ou igual a 128, eu vou colocar um bit 1 aqui. Se ele for menor que o 128, eu vou colocar um bit 0 aqui. Tá? E depois? Depois eu pego o valor que eu fiz a comparação e subtraio o 128, porque esse peso 128 eu já considerei ele aqui, caso ele seja maior. Tá? Caso ele seja maior. Se ele não for maior, então eu vou colocar 0 aqui e vou comparar o número com o próximo peso, no caso 64. Olha só. Então, pego o número, né? Comparo agora com 64. Se ele for maior ou igual a 64, eu vou então colocar bit 1 aqui. Se ele for menor, eu coloco 0 aqui. Se ele for menor, eu vou passar para a próxima casa e comparar com 32. Se ele for maior, eu vou subtrair, vou pegar o valor, tirar o 64, que eu já considerei o peso dele aqui, e aí fazer a comparação para frente. Tá? E assim, sucessivamente, até chegar no último bit. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui, ó, que fica mais fácil isso. Para vocês entenderem. Olha só. Eu quero converter o 192 para a sua forma binária. Então, a primeira coisa que eu faço é verificar se ele é maior ou igual a 128. Né? Eu sei que ele é maior que 128. Então, o que eu faço? Coloco 1 aqui. Se ele for maior que 128, eu coloco 1 aqui, na primeira posição, na posição mais à esquerda. E depois eu subtraio o valor que eu estou convertendo pelo 128. Né? Tá aqui, ó. Quanto que dá 192 menos 128? Dá 64. Então, agora é esse número que eu vou comparar daqui para frente. Né? Beleza. Passo para a próxima posição. 64 é maior ou igual a 64? Sim, é igual. Então, eu vou colocar um bit 1 aqui. Né? Vou colocar um bit 1 aqui e aí eu vou me preparar para fazer a comparação com as próximas posições. Como? Eu pego o 64, que era o meu valor de comparação, e subtraio do 64, que é o valor da posição que eu estou considerando. 64 menos 64 dá 0. Né? Então, agora eu vou pegar esse valor 0 e vou usar de base de comparação daqui para frente. Né? Bom, 0 é menor que todo mundo. Então, eu vou colocar 0 em todas as posições. Pronto. Converti. Né? Converti o 192 para o binário. 192 em binário, lembrando sempre, é um grupo de 8 bits. Né? Vai ser, então, os dois primeiros bits iguais a 1 e o resto igual a 0. Pronto, acabou. Agora eu vou pegar o 168 e vou fazer a conversão dele, usando esse mesmo esquema, porque eu sempre considero um grupo de 8 bits. Então eu pego o 168, comparo com o 128, percebam, a primeira sequência binária de 8 bits, cadê? Eu voltei aqui errado. A primeira sequência binária, eu já resolvi, está aqui. Ó, né? Eu fiz duas comparações, considerei que o valor 192, né, ele é dividido, né, entre esses dois pesos aqui. Quando eu fiz a subtração 64 menos 64, sobrou 0, então eu coloquei 0, preenchi com 0 todas as outras posições. Tá? Agora vamos para o 168. Eu comparo o 168 com o maior valor posicional, que é o 128. 168 é maior que 128? Sim, é. Então eu vou adicionar 1 aqui, na posição do 128. E subtraio o 168 do 128. Está aqui, ó. Sobrou 40. Agora eu pego 40 e vou usar de base para fazer as próximas comparações. Né? Vamos lá. 40 é maior ou igual a 64? Não. 40 não é maior nem igual. Então eu vou colocar 0 aqui. Tá? E não faço conta alguma. Ou seja, eu continuo com o 40 como a minha referência. Passo para a próxima casa. Vou comparar o 40 agora com 32. 40 é maior ou igual a 32? Sim, é maior. Então, o que eu faço? Adiciono 1 aqui, na posição 32, e subtraio. O 40, eu tiro 32. Sobrou 8. E agora, daqui para frente, eu vou usar esse número aqui como meu número de base. Né? Então, eu vou comparar o 8
com a próxima posição. O 8 é maior que 16? Não, não é. Então entra 0 aqui. O 8 é maior ou igual a 8? Sim, ele é igual. Então coloco 1 aqui. Né? Coloco 1 aqui, eu iria fazer subtração, 8 menos 8 vai dar 0. Então significa que daqui para frente, né, todas as outras casas, né, todas as outras posições serão preenchidas com o valor 0. Né? E aí o número final seria isso aqui. Ó. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Está aqui. Ó. Esse é o 168. Né? E o 10? A mesma coisa. Eu comparo o 10 com o 128, ele é menor, então fica 0 aqui. Comparo o 10 com o 64, ele é menor, fica 0 aqui. Comparo o 10 com o 32, ele é menor, fica 0 aqui. Comparo o 10 com o 16, ele é menor, fica 0 aqui. Comparo o 10 com o 8, ele é maior, então eu coloco 1 aqui e subtrai 10 menos 8 dá 2. Daqui para frente eu vou considerar o 2. Comparo o 2 com o 4, ele é menor, então fica 0 aqui. Comparo o 2 com o 2, ele é igual, então eu coloco 1 aqui e daqui para frente eu coloco 0. Ou seja, a sequência binária que representa o 10 é essa aqui. Né? E para o 11? Para o 11 a mesma coisa. Eu comparo o 11 com o 128, ele é menor, então fica 0 aqui, ele é menor que 64, menor que 32, menor que 16. Então, como o 11 é menor que todos esses valores posicionais, então os bits que eu coloco nessas posições serão iguais a 0. Tá? Aí eu chego nessa posição aqui, que tem peso 8, e sei que o 11 é maior que 8. Então, coloco bit 1 aqui e subtraio. 11 menos 8 dá 3. Comparo o 3 com o próximo valor posicional, ele é menor, então fica 0. Comparo o 3 com o próximo, 3 é maior que 2, então fica 1 aqui. Subtraio 3 menos 2, sobrou 1, e aí esse 1 vem para a última posição e está aqui o 11. Tá? Então, essa é uma forma de fazer a conversão de decimal para binário, considerando que nós temos sempre um grupo de 8 bits. Agora vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer a brincadeira aqui, ó. Na conversão inversa, né? A mesma coisa. Vou pedir para vocês me ajudarem. Vamos lá, Gabriel. Você primeiro. Qual sequência binária de 8 bits, tá? Que representa o 221? Um, 0, 0, 0, 0, 0 e 1. Isso aqui? Isso. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Isso? Verificar? Ah, não. É, Tem algum problema? faltou mais um dedo. Olha só. Vamos lá. Então, olha. 221 é maior que 128. Então tem que colocar bit 1 aqui, tá certo. Né? Aí você tem dois caminhos. Você pode pegar e subtrair 221 de 128, ou somar esses dois aqui, ó. 128 mais 104 dá 192. E o 192 é menor que o 221. Então, você coloca bit 1 aqui também. Tá certo. Né? Porque esses dois aqui juntos dá 192, que é menos que 221. Tá? Bom, 221 menos 192 dá 29. 29. Bom, 29 é menor que 32, então aqui tem que ser 0. 29 é maior que 16, então aqui tem que ser 1. Tem que ser 1 aqui, ó. Aí você pega 29 e subtrai 16, dá 13. 13 é maior que 8, então aqui tem que ser 1 também. 13 menos 8 dá 5. Né? Então, eu comparo 5 agora com 4. 5 é maior que 4, então tem que colocar 1 aqui também. 5 é maior que 4. Então, 5 menos 4 dá 1, e aí eu coloco 1 aqui. Ó. Ok, Gabriel? Então, tinha mais 3 bits 1 aqui. Eu fui fazer de outra forma e eu acabei errando uma soma. Tá, beleza. Então, assim, é importante vocês, né, que estão assistindo a aula aqui, se lembrarem que a soma dos pesos aqui, ó,
tem que bater com o valor lá em cima, com o número lá em cima. Tá? Eu sei, eu concordo que a conversão do decimal para o binário é um pouco mais chatinha de fazer. Vamos ver outra aqui. 120. Jenison, está aí? Pela mesma ordem do exercício anterior. E aí, Jenison, o que você acha que vai dar? Qual a sequência binária? 8 bits, tá? 8 bits. Qual a sequência de 8 bits que representa o 120? Eu vou ajudar. Primeiro aqui é 0. Você colocou uma sequência de 7 bits, né, James? Lembre-se, a partir de agora, como nós estamos falando de endereço IP, tá? Quando a gente está falando de endereço IP, a gente tem que sempre olhar para os números em grupos de 8 bits. Tá bom, Jenison? Então, escreve para mim aí, por favor. Então, vou colocar mais um 0. Aonde? No início ou no fim? Ou no meio? Qual a sequência de 8 bits que equivale a 120? Tá. O fim é à esquerda ou à direita? Ficou ruim para a gente poder identificar aqui. Escreve o número aí para mim. O número de 8 bits, que representa 120. O número que você escreveu lá em cima tem 7 bits. Então, beleza. Olha só. Eu não sei se você usou da técnica ou usou de calculadora, né? Porque a calculadora ela te mostra a conversão considerando a quantidade mínima de bits. Então, no caso 120, ele seria representado com 7 bits, como você escreveu anteriormente. Tá? Mas olha só, não pode ser no fim. Porque se eu escrever do jeito que você falou aí agora, olha, qual é o peso desse bit 1 que eu estou destacando aqui? Ô, Jenison, qual o peso desse bit 1 que eu destaquei ali? 128. 128 já é maior que 120. 128 já é maior que 120. Então, aquele primeiro bit não pode ser 1. Porque se ele fosse igual a 1, o peso dele já iria extrapolar o valor decimal que eu estou convertendo. Tá? Então, na verdade, o bit 0 que a gente estava falando agora há pouco, ele vem no início, ele vem à esquerda. Né? Por quê? Porque essa posição aqui, ela não pode ser 1. Porque senão o peso já iria estourar o valor lá de cima. Tá? Então aqui tem que ser 0. Né? Aí eu tenho isso daqui com peso 1, né? 64, 32 dá 198, com 16, né? Dá 112, né? E aí com 8, 112 com 8 dá 120. Então, a sequência que você apresentou, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, né? É essa aqui, que representa 120, mas escrevendo isso na forma de octeto, grupo de 8 bits, tem que ter um 0 à esquerda. Tá? Ok, Jenison? Maravilha. Estou vendo que o pessoal está saindo aí, eu estou achando que o pessoal está fugindo das minhas perguntas, hein? Thales. Pois é. Não tem problema fazer calculadora. Só que aí o que acontece? Então, se eu pegar, por exemplo, colocar sei lá, o valor 10 para você poder converter na calculadora, ela vai te dar um número de 4 bits. Né? E na hora que você vai fazer a conversão para octeto, tem que ser com 8 bits. Então, vocês têm que lembrar disso.
Parece que eu estou falando coisa assim que é besteira, mas na hora que a gente for fazer as contas, para fazer divisão de bloco de IP, é importante que vocês se lembrem disso que eu estou falando nessa aula de hoje, porque essa conversão de bloco vai sempre considerar grupos de 8 bits. Se você não considerar isso, você faz os cálculos errados. Tá? Bom, eu tinha chamado o Thales. O Thales está aí? Acho que não, né? Eu tinha chamado ele antes. Né? Ah, está aqui sim, perdão, Thales. É porque tem uns que respondem, outros que não. Vamos lá, Thales. Thales já estava. Vamos ver o que vai sortear para você aqui. 245. Não foi um número tão fácil, não, tá? Qual é a sequência binária de 8 bits que equivale a 245? A ideia é não fazer na calculadora, tá? Então, vamos lá, Thales. O primeiro bit aqui vai ser 0 ou 1? 1, muito bem, porque é 128, né? 245 é maior que 128, então aqui é 1, né? Aí eu teria que fazer subtração. 245 menos 128, né? Se fosse 228, daria 100 de diferença, né? Mais 17, então dá 117 a diferença do 245 para o 128. Então, esse número 117 que eu vou usar a partir de agora. Então, considerando que sobrou 117, o segundo bit é 1 ou 0? É 1 também. Né? É 1 também. 117. Então, 117 menos 64, então vai dar 36, 43, 53. Então, o próximo bit aqui é 1 ou 0? 1 também. Né? Sobrou 53, 53 é maior que 32. Né? Aí eu subtraio. 53 e 32 dá 21. Então, o próximo bit. Diz aí, tá fácil, né? Tudo 1, né? E agora eu perdi a conta aqui. Era 53, 21, né? 21 menos 16 dá 5. Né? 5, o próximo bit, que valor que ele é? 0. Muito bem. Né? E o próximo bit? Sobrou 5. 1. Né? Aí eu faço subtração. 5 menos 4 dá 1. Então quer dizer que aqui é 0 e aqui é 1. Né? Pronto. Então assim, se eu não tiver feito nenhuma conta errada, o 245, né, equivale à sequência binária aqui. Tá? Quem mais está aí? Renan? Renan acho que saiu, né? Parece que eu vi caindo a conexão dele aqui agora. Voltei, Renan. professor. Voltou, Renan? Vamos gerar um para você aqui. Espera aí. Vamos ver se o Renan vai dar sorte. 85, Renan. Qual é a sequência binária? Lembrando, grupos de 8 bits, tá? Que equivale a 85. 0. Vamos lá. 0, né? Porque 85 é menor. 0. 0. Olha só. 85 é maior que 64, não é? Desculpa, é 1. Então tem que ser 1. Tá Porque certo? minha conexão está atrasado. Tá atrasado? Isso. Aí na hora que eu falei 0, é que o senhor não tinha colocado 0 ainda, entendeu? Ah, ok. Então a primeira posição é 0. A segunda posição é 1. E a terceira posição? 0. 0, né? Por quê? 85 menos 64 dá 21. 21 é menor. Muito bem. Próximo. 1. 1, né? Porque é o 21, né? 21 menos 16 dá 5. Então, próximo bit. 0. 0, porque o 5 é menor. Né? 1. E o próximo? 1. 1, porque o 5 é maior. 5 menos 4 sobrou 1. 0 e 1. 0 e 1. Tá? Muito bem. Muito bem, Renan. É isso aí. Elias tinha caído e voltou. Está escutando agora, Elias? O Elias não tinha respondido anteriormente também. Então eu vou pular para o Ellison de novo. Toma o remédio aí, Ellison. Para encerrar a noite aqui agora. Beleza. Então, vamos lá, um número para o Ellison. 24, hein? Esse número aí é sugestivo. Vamos lá. 0.
que eu tenho que acompanhar o chat. Isso, outro 0. Quem mais? Outro 0. Muito bem. E agora? 1, porque o 24 é maior que 16. E agora? 1 de novo, né? E aí deu 24 menos 16, deu 8, exatamente 8. 8 é igual a 8. E aí, quando acontece isso, eu coloco 1 aqui e eu não preciso nem fazer conta. O resto é 0. Tá? Cheguei em alguma posição e o valor que eu tenho, né, é igual àquela posição, então aquela posição recebe valor 1 e daí para frente é tudo 0. Né? Beleza. Tá? Então, pessoal, isso aqui parece não, com certeza. Não trouxe novidade alguma para vocês. Vocês já viram isso daqui em outras disciplinas. Mas o que eu quero que vocês guardem para as próximas aulas. A conversão de decimal para binário, binário para decimal, seguem as mesmas regras que vocês já viram. Só que agora, como nós estamos falando de números IP, que tem grupos de 8 bits, grupos de octetos, nós vamos nos concentrar em fazer essas conversões apenas com grupos de 8 bits. Tá? Então, vocês vão perceber que os números eles vão aparecer com uma certa frequência repetitiva. Né? Isso vai ajudar a memorização. Mas esse raciocínio lógico de conversão de base vai ajudá-los muito, vamos dizer assim, em tudo daqui para frente, não só nessa disciplina, em outras disciplinas também. Tá? Então, quem ainda não tem muita familiaridade com isso daqui, eu recomendo que vocês peguem essa parte aqui do material que está no inicinho e brinquem com isso daqui. Brinquem. Não se sintam envergonhados, não se sintam chateados de errar. Não tem problema. Procure entender onde é que foi que errou. Tá? E aí vocês vão, com certeza, estar melhor preparados para o que vem à frente. Tá bem? Então são 10h30, em ponto. Eu vou encerrar a aula por aqui. Antes, porém, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa poder acrescentar. Acho que não, né? Tudo de boa, né, Wellington? Maravilha. Então, pessoal, uma boa noite para vocês, um bom descanso, um bom final de semana, um bom feriado, e a gente se encontra aí na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Um abraço. Boa noite, professor, e bom feriado.